Há cerca de 27 anos foi instituída o Dia Mundial das Áreas Úmidas, uma data que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a importância ambiental, social e cultural dessas áreas. Não dá para a gente falar das áreas úmidas sem citar a maior delas, que é a nossa riqueza, o nosso bioma Pantanal. Por isso eu estou recebendo aqui hoje no RDTV o Alexandre, que é ecólogo e também gerente da RPPN Sesc Pantanal, né, Alexandre? Sim, bom dia, Poliana. Prazer estar aqui, também falar desse assunto que a gente tanto gosta, né? E realmente, né, o Pantanal é um destaque, né? O Pantanal é a maior área úmida do planeta, né? Que está aqui, aos nossos pés aqui. Então, é uma oportunidade também para falar desse dia e para a gente celebrar também, né, o Pantanal, né, e as ações que são feitas também para a conservação desse bioma. O Pantanal, que é um bioma que a gente ama tanto, né, Alexandre, trabalha há muitos anos, né, lá no Pantanal, e a gente já está até no tema aqui para poder falar sobre esse assunto. É uma data muito importante, mas eu já quero começar falando com você. Na sua opinião, Alexandre, o que temos a comemorar nessa data? Sim. Bom, primeiro, por ser um bioma brasileiro, que também tem também em outros países, né? Já ele muda um pouco o Pantanal, né? No Paraguai e na Bolívia, mas é um bioma basicamente brasileiro, né? É a maior área úmida do planeta. As áreas úmidas, elas são reconhecidas por ter uma grande concentração de biodiversidade, com potenciais para desenvolvimento de turismo e para controle ambiental também, para regulação do meio ambiente, servem como berçário de várias espécies para se reproduzirem, de aves, de peixes. Então tem essa riqueza ambiental e também tem uma riqueza cultural muito importante, com populações indígenas, com populações ribeirinhas, tradicionais, com a pecuária de baixo impacto. São várias atividades também sociais e econômicas, então é um caldeirão de riqueza, né? Então acho que a gente tem que sempre lembrar, é um dos biomas menos conhecidos pelos brasileiros. Então, acho que é uma oportunidade da gente celebrar e lembrar, né, que isso é patrimônio do Brasil, né, patrimônio nosso, então a gente tem que ter assim, um olhar, uma atenção para isso. Eu mesma, a gente falando sobre o Pantanal, eu mesma já fui diversas vezes, né, ao Pantanal. É um lugar extraordinário, né? A gente não consegue mensurar a riqueza desse bioma com palavras, porque é tudo muito lindo, é tudo muito grandioso, né, Alexandre? Mas o que ainda deixa a gente desconfortável a falar do Pantanal são as ameaças, né? Quais as ameaças hoje o nosso bioma sofre? Sim, o Pantanal hoje a gente pode dizer que tem uma questão muito importante, que é a diminuição das enchentes. Então tem um monitoramento de longo prazo e a gente percebe que, apesar de o Pantanal ter ciclos de anos mais secos e mais chuvosos, a gente está passando por um momento que essa média da estação seca tem se acentuado bastante. Então são períodos de seca mais extensa, uma quantidade de água que chega na planície menor, tem estudos que falam em 40% a menos de água que chega na planície do que a média histórica, então é muito, né? E as temperaturas também, né? A gente tem percebido, além das pesquisas, dos dados oficiais também, é uma coisa que se sente no dia a dia, na pele, né? Aquela coisa né, da percepção, do senso comum das pessoas que estão ali, né? Então, e aí no rastro dessa situação, os incêndios florestais, né? Como a gente viu, o maior incêndio florestal do Brasil, que aconteceu em 2020, e que não só em 2020, mas tem sido uma realidade do aumento dos focos e da intensidade dos incêndios florestais, que tem prejudicado também.
A RPPN é uma importante reserva ali que nós temos, né? E eu queria que você falasse sobre os desafios, né, de se criar alternativas de sustentabilidade para proteger esse bioma. Sim, a RPPN, para dar um contexto, né, é uma reserva particular do patrimônio natural, essa sigla, né? Dia 31 de janeiro, comemoramos o Dia Nacional da RPPN, então tem sido uma semana bem agitada, né? Coincidindo essas duas datas, do Dia Nacional das RPPNs e do Dia Nacional das Áreas Úmidas, né? Então, só para dar esse contexto, a RPPN é um tipo de unidade de conservação, que é uma iniciativa do setor privado, né? No caso, a RPPN Sesc Pantanal é propriedade e gestão do Sesc, no caso, o Polo Socioambiental Sesc Pantanal, que está presente nessa região, né, Pantanal. Os desafios são muitos, as oportunidades também são muitas. Começando pelos desafios, então, o desafio é que a gente tenha uma questão social envolvida, né? A gente entende que a conservação deve ser feita com as pessoas. Então, esse desafio de trazer as pessoas para dentro da reserva, né? Capacitando a comunidade local, levando a educação ambiental para que as pessoas entendam qual que é o papel daquele espaço, que possam contribuir colaborativamente com a gestão, né, colocando ali os seus desejos, né, a forma como vê aquele território, como que gostaria que fosse aquilo, o que é bom, o que é ruim para as comunidades, e tentar fazer um manejo dessa área de uma forma colaborativa. Né. Então, depois acho que mais para frente eu posso falar um pouquinho das atividades que a gente faz, mas acho que tem sido... Mas fica à vontade, se você já quiser complementar. Mas acho que tem sido, sim, um bom trabalho de envolvimento das pessoas e das instituições nesse trabalho que é muito grande, né? A RPPN Sesc Pantanal é a maior RPPN do Brasil, então é uma escala um pouco diferenciada das outras RPPNs brasileiras. São poucas RPPNs que têm uma escala diária de atividades tão grande assim, né? Então, assim, são muitas atividades que têm sido feitas, eu posso depois discorrer sobre algumas delas, né? E as oportunidades, elas vêm junto, né? Porque a gente tem um espaço que é realmente maravilhoso, tem um potencial turístico incrível. Acho que todo brasileiro deve conhecer o Pantanal, né? Como eu disse no início, é um patrimônio nosso, é um motivo de orgulho. E existe no Pantanal uma infraestrutura para receber né? Então, assim, esse setor do turismo é um setor de oportunidade, um setor muito importante. E fora da reserva, mas nas outras áreas de Pantanal, também tem a oportunidade também do turismo de pesca, ou outros tipos de turismo, né? As oportunidades para pesquisa científica também, é um laboratório aberto, já recebe, né? O Pantanal, existem várias instituições, vários projetos que trabalham com isso, né? É um excelente, assim, espaço para se desenvolver estudos. Ainda existe uma lacuna de conhecimento científico sobre o Pantanal, né? Acho que é tipo uma última fronteira do Brasil, né? Os outros biomas têm um volume muito maior de publicações científicas, já se conhece muito melhor, né? Ainda tem algumas áreas que não foram acessadas, né, dentro do Pantanal, né? Sim, tem algumas áreas. O Pantanal também possui muitas áreas de difícil acesso, então isso, por um lado, ajuda a conservação, né? E, por um lado, também gera desafios também, né, de se acessar e poder gerir, né? E tem as populações humanas, né? Tem as populações indígenas. A RPPN Sesc Pantanal mesmo faz divisa com uma terra indígena Perigara, da etnia Bororo. Um pouco mais ao sul também temos aí os Guatós, também, que são indígenas pantaneiros mesmo, né? Adaptado àquele espaço, que a alimentação basicamente peixe, né? Tem habilidade com canoa, de construir,
de trafegar naquele ambiente, né, alagado. Então, e os ribeirinhos tradicionais também, né, que carregam, assim, é incrível, assim, de ver, né, a quantidade de... tudo é diferente, né, a fala, a tecnologia, a forma como consegue os recursos, como que consegue lidar também com as intempéries também, que o Pantanal, a gente brinca sempre assim que é um ambiente de extremos, né? Sempre é terra de gigantes e ambientes de extremos, né? Então a gente tem as estações que tem muita chuva, a estação que tem muita seca, né? Muito vento, muito sol, então a gente está sempre a paisagem muda o tempo inteiro, né? Os animais são todos grandes, né? A cobra é grande, o macaco é grande, o jacaré é grande, né? Então, assim, também essa oportunidade também, né? De vivenciar esse local. Você é privilegiado, né, Alexandre, por trabalhar nesse lugar, conviver com animais, respirar esse ar puro, né? Mas a gente não pode deixar de falar também que, infelizmente, no ano passado, voltamos a registrar incêndios, né, no Pantanal. Algo que gerou uma preocupação novamente, né, que a gente não via esses incêndios acontecendo tão fortemente desde 2020 e 2021, né, que teve aquele momento marcado por tantas dificuldades, né, por causa dos fogos. E eu queria que você comentasse sobre isso, se os incêndios ainda são um grande desafio também para ser combatido. Sim, é um dos principais, essas principais questões para se lidar hoje. A gente vem nesse ciclo de seca mais acentuado desde pelo menos 2019. Então, 2020 foi um ano muito, muito seco e que, junto com vento e calor, né, e a gente assistiu àquela situação de 2020. 2021 continuou um ano muito seco, mas já tinha queimado muito, então não teve tantos incêndios, porque já não tinha mais no incêndio florestal a gente chama, né, a vegetação seca, o combustível, né, então não tinha tanto combustível em 21. 22 foi um ano que choveu razoavelmente, teve chuvas esparsas durante os meses do ano, então não choveu uma quantidade muito grande, mas teve frequência nas chuvas, então teve pouco incêndio. E 23, de novo, a gente viu um cenário de seca e os incêndios cresceram bastante, muito menos do que 2020, mas foi uma situação bastante preocupante. E a gente está agora na estação chuvosa com uma média muito, muito abaixo do que era para ter chovido em dezembro e janeiro, né? Vamos na esperança que ainda venha chuva em fevereiro e março para ver se a planície inunda, mas por enquanto os níveis estão baixos. E isso é sinal de preocupação, né, para a temporada de incêndio, que ela inicia geralmente no meio do ano em diante. Uma das frentes principais do trabalho na RPP Unisesc Pantanal é a prevenção e o combate aos incêndios. A gente tem, e isso começou desde a criação da reserva há quase 30 anos, porque os incêndios eles são naturais no Pantanal, então é importante também a gente enfatizar que o Pantanal é como se fosse uma savana que inunda, né, resumindo assim, e as savanas queimam. Né, a savana, a nossa savana, o cerrado, né, tem essa característica de ser muitas vezes até dependente do fogo. Para algumas espécies dependem do fogo, é resiliente e às vezes dependente. Né, o fogo faz bem em determinadas situações, o fogo natural. Né. O que acontece, e o Pantanal também tem ambientes que o fogo pode fazer bem, o Pantanal ele é um mosaico de vegetações, então tem campos, florestas, áreas que inundam mais, áreas que inundam menos, e algumas dessas áreas elas são mais adaptadas ao fogo, mas o que acontece é que o fogo natural é uma coisa e o que a gente está assistindo dos incêndios florestais é outra coisa. É importante dividir isso. O fogo natural no Brasil, no Pantanal, vamos, né, delimitar aqui, é causado, a ignição do fogo é o raio. Né? Então o fogo natural é causado por raio.
O raio, ele acontece quando tem nuvem. E a gente tem nuvem quando a gente está próximo da estação chuvosa. Uhum. Né? Em setembro, agosto, no pico da seca não tem nuvem. Né? O céu é sempre azul, sempre... Né? Então, então, quando o fogo natural vem com o raio, então ele já está próximo da chuva e num ambiente natural, assim, sem muita interferência, ele também, o fogo queima rápido e já para numa área úmida e cessa. Então, queima uma área muito pequena. E é um fogo que acontece num momento onde a vegetação está um pouco mais úmida. O que a gente tem visto agora é que, com o aumento da ocupação humana no bioma, e os focos de incêndio acontecem na época mais crítica, que é a época que está muito seco e que naturalmente não iria pegar fogo. Mas esses focos vêm, eles acabam crescendo e aí acabam atingindo áreas muito grandes e com uma intensidade também muito grande. E aí a vegetação, enfim, toda a fauna, o bioma não tem adaptação para esses incêndios de grandes proporções, e aí é que a gente vê os prejuízos. Então, o nosso trabalho é procurar entender, fazer o manejo do fogo de uma forma correta, entendendo os períodos certos, o tipo de ecossistema correto, onde se pode usar. A gente tem um trabalho que é uma abordagem moderna, mas é o que a gente usa atualmente, que é o manejo integrado do fogo. Então, não e isso envolve entender o uso social do fogo, porque as populações usam fogo desde sempre. Sim. Então, entender o porquê, como, quando, como que se usa o fogo de uma maneira saudável. E a ecologia do fogo também, que é entender como que o fogo, qual que é as consequências do fogo no bioma, se faz bem, se faz mal, se faz bem para quem, faz mal para quem, né? Até para o solo, para a fauna, tem estudos de todos os grupos de fauna, em várias situações, e o manejo do fogo mesmo, que é o que a gente entende como... apagar mesmo, ir lá, né, usar o fogo para queimar, para apagar, isso que a gente, né, que todo mundo vem fazendo aí há muito tempo, né? Então essa abordagem moderna, a gente chama de MIF isso, né, a gente tem uma sigla, né, que é o manejo integrado do fogo, é uma grande novidade. Isso veio muito no rastro dessa tragédia de 2020, as instituições que trabalham com fogo estão se atentando mais a ter essa abordagem mais completa do fogo, e a gente pode dizer que foi algo positivo que saiu dessa tragédia de 2020, foi a compreensão dessa nova abordagem e as instituições trabalhando nesse sentido também, que a gente entende que isso vai fazer bem para todos, para a reserva, para o proprietário rural, enfim, para o bioma como um todo. A gente vê muitas informações hoje e estudos, né, ligados à conservação indicam que a biodiversidade de áreas úmidas, como o Pantanal, que é o nosso exemplo que a gente está falando aqui, está em declínio, essa biodiversidade. Queria, para finalizar com você, antes da gente falar sobre as comemorações dessa data, como a gente pode preservar o nosso bioma. Estou falando do nosso bioma, já que ele está aqui do nosso lado, é o nosso patrimônio, né? Como preservar o Pantanal? Uma das principais estratégias até hoje para a conservação do meio ambiente é a criação de áreas protegidas. Então, essa ideia foi concebida desde as convenções internacionais de meio ambiente, de 72, da Rio 92, então isso já vem sendo falado e até hoje é considerado como a melhor estratégia para a conservação da natureza, é criar as áreas protegidas. Então isso é uma coisa, ponto. Né? Então os governos têm a responsabilidade de criar e de fazer a gestão das áreas protegidas. No caso da RPPN, é uma iniciativa do setor privado também de fazer isso. Tem algumas organizações governamentais, não governamentais, que têm como o seu objetivo fazer conservação. Então, são algumas instituições que compram áreas
privadas, então, e transformam em reservas e fazem a gestão. Então, isso é uma ótima, isso deve aumentar isso, né? E deve ser dado mais apoio também para fazer a gestão dessas áreas. Outra questão é sempre a gente ter a pesquisa científica, que ela é a base, é o estudo, é o que traz a resposta para que caminho a gente deve ir, né? Então, a ciência tem um papel fundamental também para ajudar o gestor também das áreas a mostrar os caminhos, né? E tudo passa por política pública, né? Então, política pública de meio ambiente, de saneamento, até de dar condições para as populações locais, de poder viver com dignidade nesses locais, né? Tem uma frase que eu sempre gosto, que é assim, a gente não conserva o verde onde as pessoas estão no vermelho, né? Então, também tem uma questão social envolvida e acho que é isso que a gente pode fazer, assim, né, enquanto sociedade, né? Ter uma atenção, valorizar essas áreas e criar políticas para o desenvolvimento dessas áreas. E eu vou colocar minha opinião aqui, que eu acho uma coisa muito importante, e você falou no início da nossa entrevista, poucos brasileiros conhecem o Pantanal. É uma oportunidade das pessoas conhecerem, porque a gente só consegue preservar aquilo que a gente conhece, né, Alexandre? Com certeza, né? Esse é um papel também que o Sesc Pantanal tem feito com excelência, que é promover esse projeto de ter um espaço que, né, então já vou falar assim um pouco sobre isso, que é, né, ter um hotel que é voltado para que as pessoas tenham, não é um hotel comum, né, não é um hotel que tem como carro-chefe a educação ambiental, né? Então é um hotel que foi feito para que as pessoas venham, né, e tenham a oportunidade de vivenciar o Pantanal, para se encantar com isso também, assim como a gente é encantado com isso, e poder valorizar, né, e cobrar, e aí tudo vai mudando, né? Então, e aí existe essa oportunidade, né, em Poconé, tá esse projeto, né, o Sesc Pantanal tem são várias unidades, então entre elas tem a RPPN Sesc Pantanal, tem outros 2 parques, Baía das Pedras e o Serra Azul, são parques um pouco menores, mas também que recebe turistas, e tem o hotel, né, bem em frente à reserva, fica no Rio Cuiabá, mas a reserva ela foi a unidade inicial desse projeto. Todo o projeto no Pantanal foi em torno de conservar uma área e mostrar para os brasileiros a importância de se ter essa área, né? E aí depois que veio o hotel, para que as pessoas pudessem ter essa oportunidade de vir com conforto, com segurança. A gente recebe, inclusive, famílias, tem uma diversidade, assim, uma acessibilidade também muito grande, né? E realmente isso é um ponto bastante importante. Para a gente finalizar, Alexandre, eu sei que você tem um convite muito especial, né? Porque essa data, né, Dia Mundial das Áreas Úmidas, também é marcada por algumas ações, né, para conscientizar a população, para mostrar a importância da nossa maior área úmida, que é o Pantanal, né? Sim. Então, no dia 2 de fevereiro, a gente comemora o Dia Nacional das Áreas Úmidas. A gente está lançando uma exposição no Sesc Poconé, fica em Poconé, no centro de Poconé, né? Qualquer um que chega em Poconé logo encontra o Sesc, né? E é uma exposição da artista e bióloga Ruth Albernaz. Pode trazer. Ela, inclusive, ela fez esse quadro lindo, né? E a gente está te presenteando. Que lindo! Né? E é uma compilação de artistas mato-grossenses que tem como temática o Pantanal, sempre com a água envolvendo todo esse contexto das obras. Então ali vai ter essa exposição artística, então, e também com materiais da RPPN Sesc Pantanal. Vai contar um pouquinho da história da RPPN. Essa exposição ela vai ficar disponível a partir do dia 5, segunda-feira, para o público até às 19 horas, e a gente vai ter ela permanente por 1 ano, né? Esse 24, toda essa exposição está lá para quem quiser conhecer também um pouquinho desse trabalho.
Que bacana. Então fica o convite para você que está nos assistindo, a partir desta segunda-feira, essa exposição fica disponível lá em Poconé. A gente vai deixar todo o endereço aqui para você também, para conhecer um pouquinho mais, saber mais também sobre o bioma e conhecer o trabalho dessa artista maravilhosa aqui, que eu amei o meu presente, tá? Muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. Desejamos muito sucesso no seu trabalho, né, que você continue exercendo um importante papel que você tem, né, para ajudar a proteger o nosso bioma, e sempre que você precisar, estamos com as portas abertas. Que ótimo ter esse espaço para a gente divulgar, né? Eu agradeço mais uma vez pela essa oportunidade, e aí fica o convite, então, né, para que todos possam conhecer a exposição, mas também o projeto como um todo, né? Quem quiser vai ser muito bem-vindo na RPPN também, no Hotel Sesc Porto Cercado. E a gente finaliza com a frase que está bem aqui, ó. Somos todos habitantes dessas águas. Muito lindo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Então você já sabe, né? Curte muito, compartilha e comenta também.